Oi, pessoal, como vocês estão? Espero que seja tudo bem. Então, como o simulado 4 tem uma quantidade razoável de questões, né? São 13 questões que eu coloquei, porque ele serve como nota final para fechamento do bimestre, como se fosse nossa prova presencial, né? Por isso que eu estendi mais um pouco as questões e com um pouquinho mais de dificuldade, até para vocês fixarem mesmo essa ideia de equilíbrio de mercado. Então, o que eu vou fazer a partir de agora? Né? Até a data da entrega, pelo menos até o final de semana antes da data de entrega que vocês estão programados, que é para o dia 20, até na sexta-feira antes, eu vou passar para vocês a resolução de algumas das questões. E essas resoluções vão ajudar a vocês na resolução das demais questões. Né? Eu vou gravar aqui explicando passo a passo como que seria. Então hoje a gente vai começar na questão 7. Né? O que a questão 7 traz? Né? Primeiro pede para ler um texto, depois responder. Então vamos ler aqui para a gente poder entender melhor. A demanda por gasolina já caiu entre 50% e 60% durante a crise do Covid-19, aponta a Petrobras. O presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, disse hoje que o mercado brasileiro já registrou, nesse período da crise decorrente da pandemia do novo coronavírus, uma queda de 50% a 60% na demanda por gasolina. No caso do querosene da aviação, a contração é superior a 80%, informa o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco. Essa é uma reportagem que saiu no Valor Econômico. Então, o que é a questão 7? O que eu pedi para vocês? Com base no texto acima, esboce no gráfico abaixo o movimento que está ocorrendo no preço e na quantidade de equilíbrio da gasolina. O período de equilíbrio tende a mudar? O preço do equilíbrio tende a mudar? E a quantidade? Né? Isso que a gente vai questionar. E após esboçar o gráfico também, eu pedi para vocês elaborarem um parágrafo explicando o que está ocorrendo, né, e qual reflexo no preço e na quantidade. No caso no parágrafo, né, qual que é a curva explicando qual que é o movimento que está ocorrendo, qual curva que está se deslocando, né, se é da oferta, se é da demanda do bem em questão, né, e que tipo de pressão esse movimento pode ocasionar nos preços. Então, vou resolver aqui junto para vocês. Primeira coisa, né, vocês vão ter esse gráfico aí, né, representando o equilíbrio inicial da oferta e demanda por combustível, no Brasil. Então, vamos lá. Se eu estou falando de uma redução na demanda, né, o que vai acontecer? Né, o preço, o que aconteceu de acordo com a notícia? Vamos voltar lá para a gente ver. Só um instantinho. Eu não consigo voltar aqui. Mas está falando que a demanda por gasolina durante a crise do coronavírus, ela teve uma redução de 50% a 60%. Então, qual que é o primeiro movimento? Considera que isso aqui é antes da pandemia, estava tudo funcionando bem, eu tinha essa curva de oferta aqui, eu tinha essa curva de demanda, né, tudo estava funcionando com esse preço de equilíbrio P3 e quantidade 3 nesse equilíbrio inicial que eu vou chamar de equilíbrio 1. Né, o equilíbrio 1. Então, o que vai acontecer? Como eu teve uma redução na demanda, a minha curva de oferta ela vai ter uma pressão para deslocar para a esquerda, né? Porque eu estou reduzindo. Então, eu vou caminhar, repare aqui, ó, eu vou caminhar para a minha esquerda. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que traçar uma nova curva de demanda. Né? Como vocês não têm nenhum dado específico, é só um esboço, vocês podem só puxar ela para a direita no gráfico de vocês aí, pode desenhar outro, não tem problema. O importante é que vocês entendam que uma redução na demanda ocasionada porque as pessoas pararam de ir aos postos de combustível comprar combustível, né, porque seus carros estão parados em casa, isso provocou aqui no Distrito Federal, no Brasil como um todo, uma redução do preço da gasolina e a gente vai explicar no gráfico, né, para ilustrar no gráfico, no equilíbrio de mercado, como é que isso ocorreu e por que isso ocorreu. Então, a primeira coisa, a curva de demanda se deslocou para a esquerda, né, e quando ela se desloca para a esquerda, o que vai acontecer? Consideramos que todo mundo parou de abastecer o carro, então a demanda caiu. O preço da gasolina inicialmente era esse aqui, P3. Então, só que agora eu reduzi minha demanda. Então, o que acontece? Ao preço P3, repare aqui, né, no preço,
Ao preço P3, o preço não mudou ainda. Ao preço P3, né, eu tenho uma quantidade aqui nova de demanda Q1, né, vou registrar aqui para vocês. E a esse mesmo preço aqui, ó, tá vendo? A oferta não mudou nada, a gente continua com a oferta aqui. Com esse preço P3, ele me encosta na curva de oferta, que está aqui atrás. Então, eu tenho uma quantidade Q3. Então, eu tenho Q3 é a quantidade de oferta quando o preço é 3, né? Que é o preço de equilíbrio e a quantidade de equilíbrio inicial. Só que a demanda agora mudou para cá, ó, mudou para a demanda 2. Nessa demanda aqui, cruzando com esse preço, olha aqui que você vê, quando você curva aqui P3 com Q1. Né? Ou seja, ao preço P3 agora, as pessoas só querem demandar Q1. Então, se você acompanhar aqui para a direita, está crescendo, então eu tenho Q1 e Q3. O que está acontecendo aqui nesse caso? Ó? Com a nova curva de demanda ao preço P3, a quantidade demandada será Q1, ao preço P3. Ó. P3, Q1. E a quantidade ofertada será Q3, porque no primeiro momento a quantidade ofertada ao preço P3 era Q3. Ou seja, a quantidade ofertada é maior do que a quantidade demandada. Então, há um excesso de oferta que pressiona os preços e a quantidade de equilíbrio para baixo. Ou seja, nesse ponto aqui, eu tenho mais oferta do que demanda. O que isso vai ocorrer no mercado? Ele vai pressionar os meus preços para baixo. Então, eu vou ter uma pressão, né? Eu vou caminhar na curva de demanda até que a curva de demanda se encontre novamente com a oferta, né? Gerando um novo ponto de equilíbrio. Né? Ou seja, nesse ponto de equilíbrio E2, onde eu tenho o preço P2, ou seja, o preço reduziu, porque teve uma pressão para baixo nos preços, porque ninguém está indo comprar combustível, né? Os postos estão sobrando combustível, o que eles têm que fazer para poder atender, para conseguir vender? Vai ter que reduzir o preço caiu. Né? E a mesma coisa a quantidade de equilíbrio. Então, nesse caso, houve uma oferta, houve uma pressão na demanda sobre a oferta, que fez com que os preços diminuíssem, mas também a quantidade de equilíbrio diminuísse. Então, ou seja, eu tenho uma quantidade menor de demanda, né? Obviamente por causa da pandemia, pouca gente usando carro, e como consequência dessa nova demanda, né, como a oferta é bem maior, o preço está reduzido. Vocês podem verificar que a redução chegou a ser de 4,49 em alguns postos. Hoje, por exemplo, eu estava passando na rua, estava 3,68. Né? Então a redução foi muita, foi bastante, cerca de 22, 25% em alguns postos. Então, assim, foi uma redução substancial. Então, isso provocou uma queda nos preços, né? Tanto a queda nos preços quanto na quantidade de equilíbrio, ou seja, houve uma pressão para baixo nos preços. Né? E como é que seria uma resposta? Como é que vocês poderiam colocar essa resposta? Né? Que eu pedi vou escrever um parágrafo. Escreva com as suas palavras o que você entendeu. Não se preocupe em termos técnicos, termos econômicos. Se preocupe assim, vocês vão explicar com as suas palavras. Né? Até já dei um exemplo aqui de resposta. Vocês não podem usar essa resposta aqui parafrasear da maneira que vocês entenderem, que vocês consigam explicar para uma outra pessoa. Faz de conta que você está explicando para um aluno seu. Faz de conta que vocês são professores e tem que explicar. Então, fala aquilo que você entendeu. Porque quando você fala o que você entendeu, você coloca no papel, a outra pessoa também tem maior probabilidade de entender. Então, o que seria um exemplo de resposta? Ó, o isolamento social derivado da crise da pandemia do Covid-19, provocou uma queda substancial na demanda de combustíveis. Né? A gente viu que era 50% e 60%. Nem preciso colocar aqui, só falar que teve uma queda. Como a maioria das pessoas não sai mais de casa, não há necessidade de comprar combustível e a demanda cai. Isso provoca um deslocamento na curva de oferta por combustível para a esquerda, ou seja, há uma redução na demanda. Com essa redução, a oferta é bem maior que a demanda, né? A gente viu aqui, né, que a oferta é maior que a demanda quando eu mudo a demanda para cá, né, que a oferta é maior, com essa redução a oferta é bem maior que a demanda, partindo do equilíbrio inicial, o que provoca uma pressão para baixo nos preços, ó, pressão para baixo nos preços. Na segunda curva de demanda, tanto o preço quanto a quantidade de equilíbrio estão em níveis mais baixos, ou seja,
com essa pressão que houve aqui da oferta sobre a demanda, que a demanda se movimentou, eu reduzi o preço para P2 e a quantidade para Q2. Então é isso, seria a resolução dessa questão 7. A gente tem outras questões parecidas aí, só com movimentos similares, outros que eu tenho aumento de oferta ou redução da oferta, né? E até a data da entrega, um final de semana antes, eu vou resolver mais umas 3 ou 4 questões com vocês, para ajudar vocês aí na resolução do simulado, tá bom? Um abraço a todos.